Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, salva todas as feridas. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo e amiga. Hoje falaremos dos evangélicos ou das raízes do protestantismo, né? Abertura aí com essa música que fez muito sucesso nos anos 2008, 2009, 2010, 2000 e sempre essa música. Teve uma hora que eu falei, não aguento mais de ouvir, né? Nem era evangélico, falei, meu Deus do céu, não aguento, é da hora a música, tipo, mexe com me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faça um milagre em mim. Muito bonito, mas é o seguinte, ouvia a cada 5 minutos, tava um saco cheio já de tanto ouvir essa música. Meu Deus do céu. Mas é isso aí. Hoje, se você é evangélico, né? Se você é de uma denominação evangélica, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais essa aula de história. Hoje nós vamos falar sobre a sua religião. Como que você, a sua crença, o seu culto surgiu, tá? Hoje, então, é sobre você. Você católico chora, né? Perdeu um monte de fiel aí. Fez coisa errada lá um século atrás, perdeu tudo fiel. Né? E deixa eu ver. É isso. Tem mais... a gente aprendeu, né? Religião egípcia, né? A gente falou dos gregos. Falamos do Islã, falamos do Islã, que a maioria aqui ou é cristão, ou quer dizer, desculpa, ou é católico ou é evangélico, né? Não sei, tem algum budista aqui? Tem algum budista? Muçulmano? Judeu? Eu acredito, professor, um pouco. Eu acredito, assim, no budismo. Mas eu não chego a seguir. Você não é praticante, mas você crê. Assim, meditação, por exemplo. Às vezes eu medito essas coisas. Não está relacionado a se você ser Não budista. tá? Qualquer meditação. Mantra, por exemplo, às vezes eu escuto, por exemplo. Eu acho bom. Mantra, sabe, mano? Ah, tá, sei. É budista? Não sei, mas da Tem hora. alguns mantras que são. Ah, Aí, às vezes eu escuto. entendi. Da hora, pô, da hora. Tem alguém que é uma religião diferente aí? Alguém que é do, sei lá. É que candomblé, umbanda também é cristão, mas é mais difícil também de ter. Alguém é? Alguém? Deixa eu ver, abrir aqui minha tela aqui. Alguém? De uma religião diferente? Além do católico e evangélico? Alguém é ateu? Também, mas eu sigo candomblé, umbanda. Já, como pode dizer? Já Eu foi. acredito, Ah, sim. tá. Entendi. Beleza. Alguém é ateu? Alguém é ateu? Não acredita em Deus? Acredita em nada? Vitor. Vitor é ateu. Deixa eu ver. Tem mais algum, sei lá, alguma denominação que eu não sei? Posso estar sendo muito ignorante aqui. O resto, alguém é tipo, quem é tanto faz? Fala, tanto faz. Ah, não sei, sei lá, não sei. Não tenho nada. Não acredito, nem acredito. Alguém tem? Alguém tá meio nessa assim? Deixa eu ver. Eu não entendi, Gabriel. Ateu. Como não, professor? Ah, tá, ateu de expor. Ah, tá, entendi. Ah, que interessante. Temos. Posso? Ah, eu tô falando todo mundo, acho que não tem problema, né? A Borges é agnóstica. Legal. Deixa eu ver. Mais alguém é diferente? Beleza. Bem, já falei, né? Mas acho que é isso. O restante é católico, né? Bem, acho que deu pra pegar todo mundo, né? É isso. Bacana, né? Então, vamos entrar em mais uma história de uma religião, né? Que está muito presente na nossa atualidade. Né, que tem, enfim, grandes influências, até políticas, né, em determinados temas, em determinadas áreas aí, certo? Então vamos falar então dos protestantes. Para eu falar dos protestantes, turminha, obviamente que eu tenho que falar desse contexto da reforma, tá? Se eu estou falando só o termo reforma, já fica entendido que é a reforma protestante, tá? Ocorreu então uma reforma. Qual é o contexto? Ela surge num período em que a Igreja Católica está na sua maior crise. É o ápice da crise católica, da crise da Igreja Católica. A Igreja Católica, ó o que eu vou falar, hein? Ó o que eu vou falar. A Igreja Católica no mundo ocidental era a única igreja que falava em nome de Cristo. Por que eu estou dando esse detalhe ocidental? Por quê?
Por que eu não estou falando que ela é a única representante cristã do mundo? Desse período. Esqueceu da outra? E existe a ortodoxa também? Repete, Vitor. Existe a ortodoxa? Isso, a igreja ortodoxa, a católica ortodoxa, lá no mundo oriental. Também fala em nome de Cristo. Também fala em nome de Cristo. Mas aqui na Europa, né, no mundo ocidental, na Europa ocidental, a igreja católica ela é a única que falava em nome de Cristo e ela sofre uma crise, né? Ela vem com uma crise. A primeira crise que a gente consegue, o que justifica esse ápice da crise é o fato dos reis voltarem a centralizar seus poderes. Na próxima apostila, ou não nessa mesmo, no último capítulo dessa apostila, trata sobre absolutismo, né? Trata sobre o rei com poderes supremos, o rei tendo esse poder centralizado nele, né? A gente vem acompanhando todo esse processo, né, de centralização até chegar no que é absolutismo, que é no final dessa apostila. Mas por que isso é um problema para a Igreja Católica? É um problema porque é o seguinte, você vai ter um conflito, não só pela arrecadação de impostos e tributos, mas também do âmbito da lei, né? Na época do feudalismo, não se esqueçam, né? O rei era uma figura simbólica. Os feudos, então, os nobres eram que comandavam. Cada nobre tinha sua autonomia. Cada feudo, então, tinha sua lei. Só que o que acontece? Todo mundo era católico, né? Todo mundo doava a terra para a igreja, né? Então, a igreja, ela tinha todo esse monopólio, todo esse controle, não só em arrecadação de impostos, mas em formulação de leis, em controle de livros, controle de informação, né? Ora, no momento em que o rei começa a centralizar seus poderes, há um choque aí de projeto, há um choque de visão aí. Certo? Beleza? Tá? Se tiver alguma dúvida, fala aí, tá? E óbvio que a crise da Igreja Católica, ela está totalmente articulada com a crise do sistema feudal. O feudalismo o sistema feudal coloca o clero como principal setor, não a nobreza. Clero, nobres, aí camponeses. É o clero. A igreja é a instituição mais poderosa. Só que aí você tem a crise do sistema feudal, que tem impacto direto na igreja. Por exemplo, as rotas comerciais. Por que as rotas comerciais vão ser um problema para a igreja? Porque eram rotas culturais também, então tudo que vinha de fora podia afetar. Exato. Rotas culturais, chega novas ideias, chega novas informações. É nesse período também que nas cidades, né, que você tem a imprensa. A cidade é sinônimo de liberdade, né? A cidade é o local em que as cidades conseguindo ficar livres, né, tendo as cartas de franquia. Lembram lá, né? Cartas de franquia é aquela cartinha que a cidade ela ganha do nobre, ela compra aquele terreno, compra as terras daquela cidade. Ora, então você tem as novas rotas comerciais que trazem essas ideias e a imprensa, principalmente no meio urbano, que faz circular essas ideias críticas à Igreja Católica. Portanto, aqui só para finalizar, né? Aí, circulação de novas ideias. As cruzadas também, professor? As cruzadas, elas abrem caminho, sim, porque só abrem rotas comerciais. Sim, é um acúmulo das cruzadas, da peste bubônica, da crise do século XIV, é um conjunto de várias coisas aí, a crise do sistema feudal, né? Porque os nobres perdem terra, né? Eles morrem, perdem força de trabalho, então eles são obrigados a devolver as terras para o rei, né? Acho que eu contei isso para vocês quando eu falei da crise do século XIV, né? É nisso que os reis voltam a ter as suas terras, voltam a centralizar os poderes nele, né? A crise do século XIV é o ultimato para o sistema feudal, tá? Mas aí eu tô aqui etapa a etapa, mas sim, beleza? Tá? É nóis. E também tem um outro fator que faz com que a igreja ela acaba perdendo apoio da burguesia. O combate, né? A igreja ela tem um claro combate à usura, que é juros, cobrança de juros. Ela acha isso tenebroso, ela acha que isso gera cobiça, gera ganância, tá? E condena o lucro excessivo também. Ela crê um preço justo nas coisas, sem esse tipo de exploração. Logo, quem se encontra sozinha? A burguesia. E a burguesia, ela é o setor social que está ganhando cada vez mais protagonismo, né?
A gente tá conseguindo ver essa ascensão. O protagonismo é tão grande, que bem, ora, o que foi a Guerra dos 100 Anos, né? Demonstrando esse protagonismo. Você tem 2 reis brigando pela região de Flandres. 2 reis brigando por uma área comercial. É Inglaterra e França, né, professor? Isso, aquele confronto, certo? Então coloca em evidência isso, esse protagonismo da burguesia. Só que a igreja, ela não modifica, ela não passa por transformações para agradar a burguesia. E não que uma igreja tem que fazer isso também, né? A igreja, se a gente for pensar, ó, eu vou lançar uma aqui, hein? Vou lançar uma aqui pensando aqui agora, não tinha planejado isso. Mas pensa no seguinte: a igreja, a instituição religiosa, o papel dela é agradar os seus fiéis? Ou o papel da igreja é colocar as regras, as leis de Cristo, né? Pensando numa igreja cristã, ou respeitar as leis de Cristo? A gente tem uma problemática, e aí em todas as igrejas, em todas, tá? Eu sei que hoje é aula de igreja evangélica, mas em todas. A igreja, ela quer muitos fiéis, mas às vezes esse querer muitos fiéis faz com que apague determinadas regras que estão lá no livro sagrado. Seja a Bíblia, né? Que é o livro cristão, né? E às vezes a igreja, ela se molda para agradar os fiéis e não para respeitar as leis bíblicas, vamos dizer assim, né? As regras da Bíblia. Bem interessante poder analisar dessa forma também, né? Porque tem certas regras lá que são impopulares. São impopulares, né? E aí, eu boto em prática essas ideias? Boto em prática? Se eu botar em prática, eu posso perder fiéis. E aí eu perco a arrecadação. E aí? Interessante poder pensar um pouco nisso aí. Por isso que eu falo, se você é cristão, lê a Bíblia, filho. Lê. Pega lá o Novo Testamento. O Novo Testamento é fácil. Novo Testamento lá, entendeu? O Antigo Testamento é mais difícil. Lê o Novo, que são as leis que valem. Se você é cristão, são as leis que valem lá no Novo Testamento. Lê e se informa, para ninguém fazer você de besta. Tá bom? Beleza? Importante, tá? Tá aí, a dica. Bem, tá aí então os problemas da igreja, e internamente da igreja você tem pontos de vista diferentes. Você não tem uma uniformidade, você não tem uma visão homogênea aí dentro da igreja católica sobre, por exemplo, a salvação. A igreja católica, ela está dividida em 2 doutrinas. 2 sistemas teológicos. Santo Agostinho e do Tomás de Aquino. Nós já falamos deles aqui, eu peguei até as mesmas imagens lá quando eu falei da cultura medieval. Você tem uma divisão aí, teológica. O Santo Agostinho acredita na predestinação. Deus, ele é onipotente, onisciente, ele sabe de tudo. Cara, você já está condenado já. Eu, você, todo mundo aqui já está condenado ou salvo. Deus já sabe. Não adianta. Né? Você tem que ter fé em Deus aí, manter a fé, mas ó, você já se sabe já. Sua vida já está traçada. É imutável. As coisas são como são já. Tomás de Aquino fala, não, há arrependimento, você tem o livre-arbítrio, há escolhas, o ser humano ele tem capacidade de tomar escolhas, seguir ou não Deus, seguir ou não, ele tem esse livre-arbítrio. Não à toa o quadro lá, né, do homem, ele que escolhe se ele toca ou não toca a Deus, né? Deus está aqui todo esticado e o homem ali, ó, ele que decide. Certo? Então aí você tem 2 visões que acabam, obviamente, provocando... São divisões, são diferentes. É uma diferença muito forte, assim. É uma diferença em que... De interpretação em relação à salvação que causa rachaduras, causa embates internos dentro da igreja. Então a crise da igreja ela não é só externa, no âmbito externo, mas interno também. E aí eu vou mostrar outros problemas internos da igreja, práticas dela que não são muito agradáveis. Por exemplo, nesse quadro que eu vou mostrar para você aqui agora nesse próximo slide. Olha aí, ó. Né?
Aquilo, né? Pessoal de quarentena, né? Saudade de uma festa, né, minha filha? É. Beleza. Ai, meu Deus do céu. O que é esse quadro mostra aí, gente? Vocês estão aí? Tem alguém vivo aí ainda? Estamos aqui, professor. Aqui é Tamo meio aqui, difícil professor. analisar esse quadro. Ah, é? Que Relaxa, moto? professor, tamo aqui. Pessoas tentando. O que é? Eu não entendi muito bem o que seria. Que tá pendurado ali. Pode ser sei lá, um queijo, um pedaço de queijo. Um pão. Pão. Pode ser. Vamos lá. Quem está sendo representado aí? Vocês conseguem identificar alguma figura? Não alguém, uma pessoa, mas alguém que ocupa algum tipo de cargo? Parece um padre. Parece uma freira. Né? Calma. Vitor e o Eduardo falou. Fala, Vitor. O Vitor ia falar primeiro. É um padre. Eu acho que é um padre ali. Você vê aqui um padre, né? Indo aqui, né? Brincar de comer pão, né? Que mais? Além do padre? Parece ter uma freira ali. Parece não. É uma freira. É uma freira. É uma freira. Ela aqui, ó, né? Tocando aqui, ó, uma música aqui, né? Só tem uma freira só? Não, tem duas. Duas. Essa segunda tá com a cara da maldade. Essa segunda-feira fala, amigo, acordando ele aqui, ó, falando, oi, hoje é sexta, sabe, né? Hoje é sexta-feira, né, filhão? Ela aqui, ó, com um vinhozão, o cara acordando, falando, eita, olha o cara com a mão no terço, gente. O cara acorda com a mão no terço e a freira, vamos beber, vamos, filho, vamos beber? Vamos beber, vamos beber. Isso. Uma galera nua aqui nadando, né? Gente, traduzindo, esse quadro, o que representa? Putaria, tá? É isso. Ué, vou fazer o quê? É a palavra, é isso. Zona, algazarra, entendeu? Enfim, entendeu? Passa a mão aqui, passa a mão lá, beija aqui, beija lá. Olha aqui o padre e a feira, meu. Se o cara, na hora de comer o pão, ó, rola um selinho aqui, amigão. Aí é rezar terça até domingo, filho. Eita, que beleza. Né? Olha o cara aqui gorfando, né? Eita, enfim. É um quadro extremamente crítico à igreja, porque não é eu, você, né? Você que vai para os baião, ou você que quer ir para os baião, você que gosta dessa algazarra aqui, né? Não é eu, você, né? Meros mortais. É um padre, velho. É uma freira. Entendeu? Os caras, assim, eles falam, ó, e a gente não faz, né, amorzinho, não faz amorzinho. É proibido fazer amorzinho. Olha a freira aqui, ó, acordando um amigão, fala, amigão, acorda aí, filho. Vamos aí, né? Vamos. Então, né? Mostra a falta de prestígio que a igreja está nesse momento, né? Olha lá. Você tem a corrupção, você tem venda de cargos. A igreja vendia cargos. E quando eu vendo cargos, eu estou vendendo um cargo. Eu estou vendo a questão econômica, eu não estou vendo a tua qualidade de ser padre. Ou a sua qualidade de ser freira, se você reza o terço bonitinho. Não, eu estou vendendo um cargo, quero ganhar dinheiro, quero arrecadar dinheiro. Não é pela sua fé, não é pelo seu conhecimento da palavra, é pelo seu dinheiro. Venda de indulgência. Vocês lembram da indulgência? Lembram? Indulgência! Lembram? Indulgência. Não. Não? Vocês não lembram, gente? Indulgência é uma carta em que é o seguinte, você comprava ao final da vida e ela garantia que todos os pecados estavam salvos. É isso mesmo que você está ouvindo. A Igreja Católica vendia a indulgência. Você que bate no seu irmão, na sua irmã. Você que come o último pedaço do bolo e não assume. Fala que não foi você. Você que não lava a louça para sua mãe. Você que xinga o seu professor de história em pensamentos. Ou você que está aí agora dormindo aí na cama, fingindo que está online, mas não está online. Os seus problemas acabaram. Tenho aqui a indulgência. A indulgência, gente. Só comprar a indulgência que relaxa. Chega no céu, você tá salvo, você tá salva.
certo? Beleza? É isso. E aí você fala, não, mentira. Não, é sério mesmo. Esse era um documento sério e era caro pra dedéu esse documento. Extremamente caro. É literalmente um passaporte pro hotel. Exato, é comprar o céu, você comprar um pedacinho do céu. Vende relíquias sagradas, então vendia, por exemplo, eu descobri isso umas semanas atrás lendo os negócios. O rei da França, na Catedral de Notre Dame tem lá isso. Existe um prego que vendeu para o rei da França, ele pagou uma fortuna, falando que aquele prego foi o prego de Cristo, que Cristo foi lá pregado. Aí o rei comprou, e comprou também a madeira da cruz ainda, de Cristo. E assim, o rei da França pagou uma fortuna nesse negócio. Uma fortuna. Você vê, né? E não respeita o celibato, né? Faz amor. Muito amor o padre com a freira. Né? Muito amor. Ou não, o padre com padre, feira com feira. Ixi, já tinha isso gente, né? Já tinha desde a Grécia. Tudo isso aí. Né? Tudo isso aí já tinha desde a Grécia Antiga. Tá? E a mentalidade europeia? O que o povo europeu estava precisando na época? Essa era a prática da igreja. E o que o povo estava precisando? O povo europeu pós-peste bubônica. Né? Necessitava de um cristianismo popular e íntimo. Era uma população que estava sofrendo, que perdeu a família numa guerra, que perdeu a família por causa da fome, que perdeu a família por causa da peste. Precisava de um abraço. Quando eu falo abraço, não só fisicamente, mas precisava de um acolhimento da igreja. Que não tinha, né? Você tem uma Europa... Ih, o Edu caiu, tadinho. Você tem uma Europa cada vez mais com uma lógica individualista. E a individualista é diferente de egoísta, tá bom? Uma lógica individualista é diferente de egoísta. Aqui, a valorização do indivíduo, a questão do indivíduo, a questão das escolhas que eu tomo. Você tem uma Europa com essa mentalidade graças ao Renascimento, né? E a necessidade de uma teologia mais adequada para a situação que a Europa vive. Eles estavam necessitando disso. Aí a pergunta é, a igreja ela tem que se dobrar a isso ou não tem que se dobrar a isso? A pergunta que fica. É doutrina ou não é doutrina? É certo ou errado? Entendeu? Seguindo. Aí vem o primeiro protestante, né? Martinho Lutero. Né? Lutero, primeiro protestante. O Lutero, onde ele vivia? Ele vivia que hoje, né, a gente chama de Alemanha, mas é o famoso Sacro Império Romano Germânico. Não, sobre o documento de pecado que você falou agora. Cortou tudo aqui para mim bem na hora. Ah, tá, sim. Falo sim, Bia. Esse documento, a indulgência, era um documento em que era um documento caríssimo, caríssimo, porque quando você pagava por ele, a igreja falava, ó, teus pecados estão perdoados. Eles compravam o perdão dos pecados. Quer dizer, desculpa, a igreja vendia, né? A igreja vendia o perdão dos pecados. Então era só você comprar esse documento, que então só os nobres compravam, reis compravam, né? Perto da morte, eles compravam a indulgência para garantir a salvação. Então, assim, a salvação não é pelo que você faz, né? Pelas suas ações, é pelo seu dinheiro. Tem dinheiro para pagar o perdão, tá pago. Beleza, Bia? Tá? É isso. Cadê? Ah, tá. Imagina, tá? Bem, aí vem o Lutero. Lutero, pistola, vive no Sacro Império Romano Germânico. Cadê? Ih, só uma mapinha do Sacro Império Romano Germânico. O que tá em amarelo é a influência do Lutero, tá? São regiões dominadas, vamos dizer assim, de maioria luterana. O que está em roxo é o Calvino, que eu vou falar na próxima aula, e o que está em verde é a Igreja Católica. Percebam, né, senhoras e senhores, o quão a Igreja Católica tinha influência aí no Sacro Império Romano Germânico, certo? 1/3 das terras do Sacro Império estava nas mãos da Igreja Católica. E isso, obviamente, gera um choque entre nobres e igreja, tá? Você tem um choque, você tem uma rivalidade aí entre a nobreza e a Igreja Católica. Principalmente na escolha do rei, né? Do rei do Sacro Império Romano Germânico. O Papa tinha essa influência. Eu trabalhei isso com vocês há algumas semanas aí atrás, quando eu falei do Sacro Império Romano Germânico. O Papa tinha influências sobre
a escolha do rei, tá? Nesse embate, né, óbvio que os nobres, eles queriam uma maior autonomia, né? Eles queriam tomar decisões que fossem mais de acordo com aquilo que eles achassem ideal. Eu posso afirmar aqui com total... Professor, qual é a parte verde do mapa mesmo? A igreja católica, tá? A parte verde. Eu posso afirmar aqui que os nobres se incomodavam muito com certas regras. Bem, além da falta de apoio da igreja, né? Os nobres se incomodavam muito com certas regras até, de novo, comerciais, né? A nobreza, ela tá entrando no mundo do comércio, ela quer vender também, ela vai entrar nesse mundo, não tem como. É a crise do sistema feudal, gente. A nobreza vai participar dessa brincadeira, dessa brincadeira aí do comércio, e obviamente que a igreja, ela atrapalha esse progresso comercial, como a gente viu aí, tá? Bem, o que acontece? Por que o Lutero ficou pistola? O Lutero tinha uma região de influência. Ele ficou pistola porque um monge chamado Monge Tetzel, tá aí, Monge Tetzel, ele chegou na região do Lutero, vendendo indulgência. Vendendo a roda indulgência. Olha aqui, ó, o Tetzel aqui, ó, Bulle Indulgente, né? Bulle Indulgente, né? A indulgência. E aí, o Lutero ficou pistola, porque além do filho da mãe, né, do porpetinho aqui, vender a indulgência, era porque ele tinha comprado um cargo. Ele comprou um cargo, só que aí ele comprou esse cargo prometendo que ia pagar, né? Ele compra, vamos dizer, uma compra parcelada. Então ele precisava arrecadar dinheiro. Então ele foi na região do Lutero vender indulgência para conseguir esse dinheiro para pagar o cargo que ele tinha comprado. Ah, malandro! Lutero viu isso e ficou, mano, pistolaço. Falou, mano, desgraçado, tudo isso, velho. Tudo em alemão. Né? Em alemão pode, certo? Meu, o que o Lutero faz? O Tetzel é um representante da Igreja Católica, cara. Ele comprou um cargo, eu acho que é um cargo de bispo, alguma coisa assim. Consequência. Lutero vai na catedral, da principal catedral ali da sua região, a catedral de Wittenberg, e ele prega 95 teses. Não, o cara é o famoso textão no Facebook, manja? Fez um textão no Facebook, mas em vez de colocar no Facebook, colocou onde a galera toda vê, né? Na catedral. Chegou lá, ó, pá, e ainda, olha a importância da imprensa. Xerocou tudo, ó, e começou, jogou pela cidade inteira. Falou, ó, tá aí minha opinião sobre a igreja. Tá aí minha opinião. O que diz lá, né? Nas famosas 95 teses de Lutero, no dia 31 de outubro de 1517. Você tinha uma crítica ao Papa e à postura da igreja. E aqui, senhoras e senhores, a gente já vê um lado do Lutero de que falando o seguinte, ele está criticando o Papa. O Papa, na época, é um ser divino. É o escolhido por Deus. Lutero tá cagando e andando. É representante de Deus o caramba que ele é. Não à toa que ele faz críticas pesadas ao Papa. Em 1520, o Papa da época, o Papa Leão X, cria uma bula, uma regra, né? Manda uma lei que condenava o Lutero. E o Lutero recebeu do Papa lá, assim, seguinte, né? Uma condenação aqui do Lutero, né? Ó, você vai ser condenado por não sei o quê, por desrespeitar o santo, sagrado, não sei o quê. O Lutero fala, Bix, tá bom, recebi sua cartinha, tá bom? Beleza, tá? Olha o que o Lutero fez aí, ó. Vai ver, o cara tava pistola ou não tava? O cara tava aqui, ó, só no vapo aqui, velho. Ele não tava querendo mais ter diálogo, nem conversa. Lutero queima essa carta do Papa em público e a carta do Papa em público, tá? E isso gera um racha entre a nobreza alemã. A nobreza fala, mano, e agora? E aí, o que a gente faz, velho? E aí, eu não sei, mano. Pô,
Pô, vai mexer com o Papa. Mas o Papa é mó cuzão também, né, mano? O Papa aí, ó, ferra nós aqui, tudo nós. Eu sei, o Papa ferra mesmo. Mas, porra, o cara é representante de Cristo aqui na Terra, velho. E aí, nós é católico. Não, eu sei que nós é católico, mas, pô, vamos proteger o Lutero, né? Lutero é nós aí. O Lutero tem ideias que mais compatíveis com nós. Mano, mas não sei, mano. O Papa rachou. Nobreza alemã tá rachada. Uns apoiam Lutero, outros apoiam a igreja, até que o rei do Sacro Império Romano Germânico, o Carlos X, convoca uma reunião. A dieta. Dieta não é isso que vai acontecer pós-pandemia, não, viu? Você tem que fazer, né? Você engordou, né? Eu também. Todo mundo engordou, filha. Todo mundo. Tô com pança, fiz aqui, ó. Beleza. Né? Enfim. Convoca essa reunião na cidade de Worms. Lembra dessa piada? Lembra? Worms. Foi lá. Nessa dieta, lembra? Eu fiz essa piada com vocês. Vocês lembram? É tão ruim que vocês lembram, né? Ou não? Não lembra, né? Que bom. Tô lembrando agora vocês, tá? Lembra. O Lutero é considerado herege, considerado um pecador, então ele vai ser perseguido pela igreja, o Lutero. Nessa, parte da nobreza fala, não. Vamos proteger o Lutero. Óbvio, pensando, é a chance da gente combater a igreja, né? Lutero fica protegido pela nobreza, por nobres, e aí aquela região que estava lá em amarelo. E em 1530 ele finaliza a sua doutrina, a doutrina luterana, faz as regras da sua igreja, tá? As regras da igreja luterana, tá? E o legal é que a igreja luterana, eu não sabia, estudando para essa aula, tem um símbolo muito interessante, o símbolo. Tem vários significados aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês o símbolo da igreja luterana. Começa com esse... Como que é? Vivit, né? Vivit, tá vendo? Tá escrito Vivit. Acho que é Vivit que se escreve, né? É Vivit. Significa ele vive, em latim. Vivit significa ele vive. Quem é ele? Jesus Cristo, né? Jesus Cristo vive. O azul representa o céu, então indica a alegria celestial. O que está em esse amarelo, né? Esse círculo infinito, significa a alegria celestial, então o amor de Deus com o povo, que é infinito, a misericórdia de Deus, a misericórdia divina. Você tem a cruz preta, né, que simboliza o sofrimento e a morte de Cristo, para poder lembrar. O coração é o coração humano, em uma cor natural, né? A fé no coração do homem. Então, é levar Cristo no seu coração. E a rosa é a cor dos anjos, né? Representa alegria, conforto e paz, tá? Essa é a simbologia aí que o Lutero pegou para sua igreja, tá? E, bem, o luteranismo. E aí eu vou, pelo menos... E vamos ver até onde eu vou. Esse é o último slide aqui da aula, porque faltam 3 minutos. Lutero... Professor, Oi? ele até que demorou para ser ameaçado, né? Exato, sim, porque era uma situação bem complicada. Porque você tinha a parte da nobreza que estava apoiando, né? Ele tem apoio dos nobres, entendeu? Então ele tem apoio de uma elite, certo? Então é mais demorado mesmo as coisas. Ele tem proteção, ele tem gente com grana, com influência política para protegê-lo, né? Ele traduz a Bíblia para o alemão. Qual que é o impacto disso? Ele traduzir a Bíblia para o alemão. Que informações eu tenho aí sobre isso? Como que era a Bíblia antes, então? Latim, não era? Em latim. Alguém aqui sabe falar em latim? Sem piada, sem graça. Só eu posso fazer a piada do cara. Latim. Nossa, meu Deus! Ai, Jesus, que horrível! Nossa, eu vou expulsar você da sala de aula. Então, concorda que, óbvio, você tem uma população muito analfabeta, mas você expande a possibilidade das pessoas de interpretarem a Bíblia, de conhecerem a Bíblia. Elas não precisam mais ficar dependentes de um padre falastrão. Ele mesmo lê a Bíblia, ele mesmo interpreta. Certo? Então é um impacto gigantesco isso aqui. A Bíblia, a palavra de Deus, sendo acessível para todo mundo. Por isso que eu estou falando, você que é cristão, lê o Novo Testamento, filho. Lê lá. Lê. Faz bem. É interessante, é muito bom, tá?
A fé como meio de salvação, aí ele puxa um pouquinho do Agostinho, né? Ele puxa aquela lógica do Agostinho de que a fé é o único meio de salvação. É a fé em Deus, certo? A única forma de você se salvar. E nega a figura divina do Papa, né? Isso meio que óbvio. E aboliu o culto aos santos. Dá para entender então porque nas igrejas evangélicas você não tem algumas imagens, você não tem nenhuma imagem de santo, né? Isso é idolatria, né? Eu não vou idolatrar nenhum santo, tem que idolatrar a Deus e a Jesus, só, não nenhum mais ninguém, certo? É isso, turma. Próxima aula eu falo do Lutero, falo do Calvino e falo mais de outros aí, beleza? É isso, tá? Um grande beijo. Falou, professor. Bom final de semana. Um beijo. Falou, lindão. Ah, professor. Alô. Claro que eu sei falar latim. Atim! Au, au! Au, 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 au. Beleza, nem pra parar de gravar, né? Pra não ter essa coisa. Meu Deus, enfim, não aprende. É ótimo. Maravilha. Tchau. Te cuidem. Bom final de semana. Tchau, professor.